Série, capítulo 16, propriedades coligativas. Do que se trata propriedades coligativas? Trata sobre a adição de solutos não voláteis a um determinado solvente, onde vai se tornar uma solução, e o que importa é a concentração dessas partículas e não a natureza delas. O que é um soluto não volátil? Sal, açúcar, areia, tá? Isso não é volátil. Então, quem já se perguntou por que a panela de pressão ela vai ter o mesmo tempo de cozimento do alimento se eu reduzir o fogo, ou seja, se eu diminuir, né? Por que alimentos salgados têm mais durabilidade? Por que as folhas murcham ao colocando em água com vinagre? Por que o sal na pista em regiões que neva ajuda no percurso? Então, são várias perguntas relacionadas às propriedades. Para isso, vocês precisam entender o que é uma pressão de vapor. A pressão de vapor é quando ocorre um equilíbrio entre a velocidade de ebulição e a de condensação. Inicialmente, eu tenho um líquido. Essa altura ela vai reduzindo, é lógico, né? Porque está sob aquecimento, a uma pressão normal, que significa 1 atm, que é 660 milímetros de mercúrio. E o que acontece? Com o aumento da pressão sobre esse recipiente, as partículas começam a ser formadas, e esse nível líquido vai reduzindo. Então, a velocidade de ebulição vai aumentando e vai começando a haver a formação de condensação, só que muito baixa. Não é à toa que os recipientes eles ficam tipo suado. Vai chegar um determinado tempo que as velocidades vão ser iguais e esse nível não abaixa mais. Então significa dizer que atingiu o equilíbrio após uma boa pressão, né? A natureza desse líquido ela é muito importante. Exemplo: etanol, éter e água. Se vocês perceberem nos três, os níveis de mercúrio estão diferentes. Você também percebe que aqui tem partículas, aqui tem muito mais partículas, ó, e aqui tem menos. Então, onde tem mais partículas gasosas, o nível de mercúrio é bem maior. Significa dizer que a pressão é maior. Logo, depois, etanol e a água. Então, quanto maior o nível do mercúrio, maior a pressão. Para vocês poderem entender melhor, eu fiz a relaçãozinha também da tabela em relação à temperatura. A uma mesma temperatura, você percebe que a pressão do éter é bem maior. A 100 graus Celsius, a pressão é de 4.859. Então, o éter ele é mais volátil, é isso que significa. Então, em 1,5 ele se volatiliza mais rápido que o etanol, consequentemente que a água. Levando para o gráfico, você percebe o seguinte: temperatura, pressão. Em uma mesma pressão, quem é mais volátil? O clorofórmio. Por quê? Porque a temperatura de passagem de líquido para gasoso é de 61 graus, é bem menor do que os outros 3, que os outros 4, na verdade, né? Porque o octanol, ele vai parar mais ou menos aqui, então bem maior a temperatura. Então, é uma mesma temperatura, ó, considerando a mesma temperatura, quem é mais volátil? O clorofórmio. Por quê? Porque ele tem pressão maior. Então, quem tiver a pressão maior é mais volátil. Temperatura de ebulição e pressão. Então, vocês lembram que começam a borbulhar. Essa bolhazinha formada, para ela eclodir, ela precisa ser igual ou superior à pressão ambiente. Ou seja, a pressão aqui é de 1 atm. Existem partículas gasosas. Então, esse líquido, as partículas gasosas vão estar dispersas nesse líquido. Elas vão volatilizar mais rápido, porque vão atingir a pressão de 1 atm ou maior, mais rápido. Depois vem o líquido, se tornando em partículas
gasosa. Então, toda essa relação de vaporização depende da pressão dessas partículas. Cidades. A nível do mar, a pressão é 1 atm, a água ferve a 100. Mas na cidade B, a água ferve a 90. E lá no topo da montanha, a água ferve a 70. Por quê? Porque com a altitude, a pressão vai diminuindo. Se a pressão vai diminuindo, consequentemente, as temperaturas de ebulição vão ser menores, independente, né? Então, a mesma quantidade de água, em um mesmo tempo, quem vai ferver mais rápido vai ser aqui. Por quê? Porque a temperatura vai ser menor. Então, para todo líquido, solução líquida, ou toda substância líquida, existem pontos específicos de temperatura e pressão a 1 atm. Tonoscopia é quando você tem uma redução da pressão com a adição de um soluto não volátil. Então, quando você tem um líquido fervendo e você adiciona um soluto, vamos supor sal, para de ferver. Por quê? Porque o sal ele vai puxar as partículas de água. E isso vai fazer com que demore a passagem para estado gasoso. Se eu adicionar arroz, aí que o negócio vai demorar mesmo. Então, quanto maior a adição de soluto, menor vai ser a pressão. Então, adicionei sal, adicionei arroz, então vai diminuindo a pressão. Daqui que essa pressão dessas partículas se iguale a 1 atm, vai haver um tempo desse cozimento. Então, passando por um gráfico, temperatura e pressão, você percebe o seguinte, o solvente puro, a pressão dele está aqui. Quando você adiciona um soluto, a pressão diminui. Eu duplico a adição desse soluto, diminuiu mais ainda. Ok? Embolioscopia. Consequentemente, quando eu adiciono determinados solutos aqui, a temperatura de fervura vai aumentar. Caso a água ferve a 100. Se eu adicionar sal e arroz, vai ferver acima de 110, 120 graus, suponhamos, né? Então, a embolioscopia, ela estuda o aumento da temperatura de ebulição com a adição de soluto não volátil. E os gráficos são bem parecidos. No entanto, aqui eu considero a mesma pressão, Cuidado. A uma mesma pressão, o puro tem uma temperatura bem menor do que com sal do que com arroz. Então, você vai percebendo que a temperatura vai aumentando a partir da adição de solutos não voláteis. Diagrama de fases. Vocês lembram disso aqui? Sólido, líquido, gasoso. Ponto triplo significa dizer que a substância coexiste nos 3 estados. O ponto crítico, onde a quebra com a determinada temperatura e pressão, ocorre quebras dessas ligações. E existem passagens, né? De sólido para líquido, fusão. De líquido para gasoso, vaporização. De sólido para gasoso, sublimação. Invertendo, condensação ou liquefação de gasoso para líquido. De líquido para sólido, solidificação. Não é isso? E de gasoso. Desculpa aqui, Aqui é o que? Sublimação e agora a ressublimação. Então, esse é o diagrama de fases. Vocês têm que ter cuidado, vai ter uma boa leiturazinha no livro para vocês. Vocês estão vendo que aqui ele está puro. No entanto, essa segunda parte aqui, ele está com soluto não volátil. Soluto não volátil. Considerando, olha só, cuidado com isso aqui. Se aqui a passagem de sólido para líquido, de líquido para sólido, vice-versa, então o que acontece aqui? Quando eu adiciono soluto não volátil, que é chamado crioscopia, redução da temperatura e congelamento com a adição do soluto volátil, o que acontece? A água congela a 0. Suponhamos aqui, só a ideia. Quando eu coloco sal naquela água, a água ela vai,
vai fazer com que ocorra uma redução dessa temperatura. Se aqui ela congelava, seja lá qual for a substância, a 40 graus, quando eu adicionar um soluto qualquer, para ela congelar, ela vai lá para 20. Então, você está vendo que diminuiu. Do mesmo aqui, ó, mesma pressão. Quando eu olho para cá, é de líquido para gás. Então, aqui, ela ferve a 100. No entanto, quando ela adicionar sal, o que vai acontecer? Vai ferver a 110. Então, essa curva aqui identifica a embulioscopia. E essa a crioscopia. Então, ela fica mais largo, né? Então, um exemplo bem comum de crioscopia é água congelada. Você bota no... Não, vamos pegar aqui alimento. Um peixe. Um peixe, eu boto um peixe no meu congelador. Ele congela rapidamente. Mas se eu colocar vários peixes, sobrecarregar aquele congelador, ele vai diminuir muito, tá? A temperatura para congelar todos, para manter a conservação. Então, reduz a temperatura, tá? Crioscopia. Aumenta o ponto de ebulição, embulioscopia. Então, o gráfico serve para os dois. Osmose, película semipermeável. A passagem de um solvente do menos concentrado para o mais concentrado. Então, aqui eu tenho isso de solutos, vamos supor. E aqui é uma solução. Então, vamos supor que ela esteja bem concentrada. Então, aqui é mais concentrado do que a água. Então, o que vai acontecer? Uma passagem do menos concentrado para o mais concentrado por uma película semipermeável. Olha só, você vê que o nível de água, ó, tá reduzindo. Então, a solução, ela tá, ó, tirando do menos concentrado para o mais concentrado. Então, ela vai aumentar, tá, esse nível até diminuir. Isso acontece como? Banhar no mar. Teu corpo tem mais ou menos 70% de água, ou um pouco mais. E o mar, a quantidade de sal que tem. Quando tu entra, o sal do mar vai ocorrer a passagem do menos concentrado para o mais concentrado. É por isso que nossos lábios secam, a pele fica meio ressecada, você sente sede, porque você está perdendo água para o mar. Tem maior concentração de solutos. E aí você tem as soluções. Considerando a solução isotônica, quando os níveis de concentrações são iguais. E hipotônico, quando tem muito solvente, e é o que acontece? Esse solvente penetra e vai haver uma eclosão dessas células, suponhamos que sejam células sanguíneas. E um meio que tem muita soluto, ele é hipertônico. Então, eu tenho isotônico. O hipotônico, nas células animais, elas eclodem, há uma perda delas. E quando está no meio com muito soluto, que é o caso de uma desidratação, tá? As células murcham. Então, ela está no meio hipertônico. Ok? Isso é um pouquinho da biologia também para vocês. Agora, vamos para a última parte, né? Na última parte, ela trata sobre a pressão osmótica. É um cálculo que envolve a concentração molar, a constante dos gases e a temperatura, só que em Kelvin. A constante dos gases, a questão sempre propõe para vocês, é 0,082. Ou ela pode alterar essa constante. Vocês precisam ter cuidado com o fator de Van Hoff. Ele relaciona o seguinte: toda vez que eu tenho uma solução molecular, esse I é igual a 1. No entanto, quando eu tenho soluções iônicas, tá? Ou seja, ácidos, bases e sais, eu tenho um valor de Q. Como é que se calcula esse valor de Q? Então, olha só. A fórmula é bem facinha. O que bagunça é isso aqui. Calcule a pressão osmótica de ácido sulfúrico sob 35 graus Celsius. Você já vai saber que tem que alterar, né? Tem que alterar com 0,2 mol por litro da solução
olhem só o R. Então, eu quero a pressão osmótica. Eu já tenho uma concentração, que é 0,2 mol por litro. A temperatura tem que ser em Kelvin, então é só somar. Toda vez é só somar com 273. E o R, 0,082. O que está faltando aqui? O que está faltando é a historiazinha do I. Se vocês perceberem, somando rapidamente aqui. Opa. Pronto. Então, o que acontece? Você vai ter que lembrar da estequiometria. Então, tem 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro. Então, o que acontece? Os coeficientes você vai utilizar para obter Q. E assim obter o I, que é o fator de Van Hoff, a partir dessa fórmula. Esse alfa, a questão também tem que propor para vocês. Ela diz o seguinte, que é 0,5%. Então, o alfa, ele é dado também na questão. Então, o Q, somar os coeficientes 2 dos cátions mais 1 dos ânions, vou obter 3. Joga na fórmula. 3 menos 1, multiplica por 0,5, que é a porcentagem dada do alfa, e aí você obtém I. Você joga na fórmula. Então, aqui dá quanto? Você vai ter... Opa, eu sempre quero fazer isso. Concentração de 0,2 vezes o R, 0,082, vezes a temperatura. Quem é essa temperatura? 35 mais 273, que vai dar 308, vezes o Izinho, que é 2. Multiplica todo mundo e você obtém a pressão osmótica. No segundo é bem mais fácil. A pressão osmótica vai ser, a concentração está aqui, 0,4. Vamos considerar a mesma temperatura. Tá? 0,082 da constante, 308, vezes quanto? Quando eu for uma molecular, o I é igual a 1. Multiplica todo mundo, você vai obter a pressão osmótica. Ok? Eu quero o resultado na atividade de vocês. Beijos.